Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 17 de maio de 2018, comigo Moisés Cristiano, todos os dias de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 18 horas. Para você que não consegue ver ao vivo, depois perdeu alguma parte ao vivo, pode também assistir gravado, que fica gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Bom, alguns assuntos que a gente vai trazer hoje aqui no programa. Sobre o arroz, apesar da demanda firme, o indicador segue estável. Também produtores brasileiros devem ser beneficiados com a briga comercial internacional. É a análise de um economista. Caminhoneiros fazem paralisação no Porto de Santos e olha, existe a ameaça da possibilidade de greve nacional dos caminhoneiros. Também vamos falar sobre que o Brasil vai exportar carne suína para a Coreia do Sul. Também vamos comentar, na parte de economia, o desempenho da Bolsa de Valores hoje, queda de mais de 3%. Estes e outros assuntos a partir de agora no Destaque Rural Notícias. Os preços de arroz em casca permanecem estáveis no estado do Rio Grande do Sul, apesar da demanda firme. Segundo pesquisadores do CPEA-Exalc, uma maior disparidade entre os valores pedidos tem sido observada entre as regiões produtoras do estado. Os patamares estão mais elevados na região da Zona Sul, justamente por causa das exportações. Do lado vendedor, alguns orizicultores optam por negociar soja ou então boi gordo, restringindo as vendas de casca. Além disso, muitos estão focados também no encerramento da colheita. Nesse cenário, de 8 a 15 de maio, o indicador do arroz em casca Exalc Senar RS, 58% grãos inteiros, permaneceu estável, fechado a R$ 36,46 a saca de 50 quilos no dia 15. Uma análise sobre a perspectiva da economia e dos mercados agrícolas 2018 ser otimista poderá seguir firme no Brasil. Isso é uma projeção que foi feita por Alexandre Mendonça de Barros, engenheiro agrônomo e também economista. Ele falou na 18º Encontro Técnico da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, que está acontecendo em Cuiabá, começou ontem e vai até sexta-feira, até amanhã, dia 18. Para o especialista, ele analisa que a economia brasileira está entrando numa fase muito boa, e embora de recuperação lenta, e apesar e com esse aumento da economia está se recuperando, o aumento de impostos por parte da China contra os Estados Unidos poderá beneficiar a produção de grãos do Brasil e também a previsão climática. Nessa previsão, o cenário é de neutralidade na primavera e verão no hemisfério norte. Então, segundo ele, do ponto de vista da safra lá fora, não dá para fazer apostas. A alta produção de soja da safra atual também é apontado por ele como importante para o setor. Também dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revelam que a safra de soja poderá chegar a 117 milhões de toneladas e a de milho 26 milhões de toneladas na primeira safra. E aí a análise é de que mais uma safra em que demonstra o quanto a produção brasileira é relevante e pode atender a demanda pela produção de alimentos no mundo, que aumenta cada vez mais. Caminhoneiros fizeram um protesto ontem contra os aumentos nos preços do óleo diesel, impedindo o acesso de veículos ao Porto de Santos. E segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo, o protesto chegou a atrapalhar o transporte de carga para o local, apesar de não ter acontecido nenhum incidente. O movimento, segundo a nota da companhia, afetou significativamente as operações de recepção e entrega de mercadorias nos terminais. Já as operações de carga e descarga de navios ocorreram normalmente. De acordo com a Codesp, os manifestantes se concentraram em 2 pontos, mas o ponto principal é que na segunda-feira a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, ameaçou fazer uma paralisação geral em nível nacional dos transportadores caso não obtenha nenhum apoio do governo federal para suas reivindicações sobre o custo do diesel. A associação, inclusive, protocolou um ofício na Presidência da República e na Casa Civil para cobrar medidas do governo
contra então os aumentos de combustível e também eles querem a redução de tributos, especialmente sobre o diesel. A associação sugere que o governo crie, inclusive, um chamado Fundo de Amparo ao Transportador Autônomo, destinado ao custeio de um programa para aquisição de diesel ou então um sistema de subsídio para a aquisição do combustível por parte dos transportadores autônomos. Então, existe essa possibilidade, né, de uma greve geral dos caminhoneiros que talvez aconteça na próxima semana. Então é bom ficar de olho nessa questão. Foi divulgado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que os estoques mundiais do milho do ciclo 2018-2019 devem se situar em torno de 159 milhões de toneladas. Esse dado, esse número, é um recuo de 18% se for comparar com o resultado final da temporada 2017-2018. Dados, então, do USDA, que foi divulgado hoje. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, anunciou que a Coreia do Sul abriu o mercado para a carne suína brasileira. A expectativa do setor é de que o Brasil exporte para o país mais de 30 mil toneladas por ano. De acordo com o ministro, que está numa missão oficial na China, inicialmente só 4 frigoríficos estão credenciados, né, para exportar para os coreanos. São frigoríficos de Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado livre da aftosa sem vacinação. Então, por causa disso, tem o certificado para fazer então esse tipo de exportação, né, da carne suína para a Coreia do Sul. E com a abertura do mercado da Coreia do Sul, a Associação Brasileira de Proteína Animal acredita que em breve os coreanos poderão se tornar um dos principais destinos para a exportação do produto nacional. O anúncio da abertura, né, que foi feito, então, deixou animado aí os produtores e também, né, a BPA, né, porque pode ter assim mais exportação de carne, especialmente a carne suína, para aquele mercado, a Coreia do Sul, né, que hoje, nesse mercado, nesse tipo de proteína, os Estados Unidos é quem mais exporta para a Coreia do Sul. E o Brasil agora, então, tem essa possibilidade. Lembrando também que as negociações para abrir este mercado da Coreia do Sul, segundo informações do próprio Ministério da Cultura, duram mais de 10 anos, ou duravam mais de 10 anos, e agora esse mercado, então, volta a ficar aberto para produtores brasileiros. O consumo de farinha de trigo no Brasil no ano de 2017 recuou 0,42%. Foi para 8.409.000 toneladas. Quem divulgou esse dado foi a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo. Segundo a entidade, foram produzidos 7.964.000 toneladas de farinha e importadas 445.000 toneladas. E em nota, ela diz que a queda no poder aquisitivo fez o brasileiro rever alguns hábitos adquiridos nos tempos de bonança da economia. Por exemplo, idas ao restaurante, segundo a nota, diz a nota, né, diminuíram. Também o consumo de alimentos de maior valor agregado reduziu. Segundo disse em nota, então, a Abitrigo, através do seu presidente, o Rubens Barbosa. Ele lembra que a farinha de trigo é a matéria-prima aí, né, de pães, macarrão, biscoitos, e a demanda por esses produtos também se mostrou estável ou então com leve queda, e isso, segundo ele, contribuiu para o cenário registrado no setor de moagem, que é então um recuo de 0,42% dado do ano passado, 2017. A Abitrigo diz que a expectativa para este ano 2018 é otimista, com a retomada do mercado e também o ligeiro crescimento na indústria moageira. Vamos agora falar de economia. Na economia, vamos começar falando de uma pesquisa feita pelo CNDL e também SPC Brasil, que mostra que o consumidor brasileiro segue cauteloso. A pesquisa mostra que o indicador de confiança do consumidor ficou estável entre os meses de março e abril. Ele passou de 42,2 pontos de março para 42 pontos no mês de abril. No mesmo período do ano passado, o índice estava em 40,5 pontos. Então, de um mês para o outro teve essa queda, mas do ano passado para cá aumentou então, né, esse indicador de confiança do consumidor. Mas o fato também que dá para fazer uma análise bem mais precisa é que a metodologia da pesquisa, que tem o seu indicador de 0 a 100,
indica que, se tiver resultados acima de 50 pontos, é otimismo por parte dos consumidores. Abaixo desse número, então, é mais pessimismo ou então cautela, que é o caso que está acontecendo agora. Então, se esse índice está aí em 42,2%, ou desculpa, 42,2 pontos, significa então que está cauteloso aí o consumidor brasileiro. E aí tem alguns dados bem interessantes também, até para analisar como é que pode ser o consumo aí do brasileiro, que diz que um dos motivos, né, de ele estar mais cauteloso é a avaliação negativa da vida financeira ao alto custo de vida. Inclusive 49% dos entrevistados disseram isso. Uma perspectiva negativa da vida financeira por causa do alto custo de vida. Além disso também, eles comentaram sobre o aumento de preços e produtos, de produtos e serviços. Para 51% dos consumidores dizem que esse é o motivo, o alto preço de produtos e serviços. E 39% citam a alta dos juros, o motivo pelo qual então estão com mais cautela ou mais cautelosos em relação a essa possibilidade, né, de o consumidor consumir. Então, o índice de confiança do consumidor, que foi divulgado hoje pelo SPC Brasil e também pela CNDL. Outro dado que foi divulgado hoje, dessa vez pelo IBGE, é um dado preocupante em relação à questão da mão de obra, da força de trabalho brasileira, né, que atinge 27,7 milhões, a chamada subutilização da força de trabalho. Essa taxa, então, ela chegou, são 27,7 milhões de trabalhadores, corresponde a 24,7% da força de trabalho no país. E o que deixa preocupado, né, os analistas, é que é o maior percentual desde 2012. Só para a gente ter uma ideia e entender esse dado, que ele é importante para a gente entender o que significa isso, são consideradas as subutilizadas, as pessoas que estão desempregadas, as disponíveis para trabalhar mais horas, por exemplo, numa jornada de 40 horas, né, por semana, elas trabalham 30 ou menos horas, então ainda sobra um tempo para serem trabalhados, e as pessoas, esses trabalhadores querem trabalhar mais, querem produzir mais, naturalmente querem aumentar a sua renda, mas eles não encontram essa possibilidade então para trabalhar mais. Também tem aquelas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego, e também aquelas que procuraram, mas não estavam disponíveis para o trabalho. Então esse dado do IBGE se refere a hoje, a subutilização da força de trabalho, que no Brasil atinge 27 milhões e 700 mil pessoas ou trabalhadores. Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda projetam que o déficit primário do governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, deve chegar a 138,543 bilhões de reais neste ano de 2018. Essa estimativa está abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo, que é de 159 bilhões de reais agora em 2018. Essa projeção era um pouquinho menor em abril, 136,103 bilhões. Esses dados estão na pesquisa Prisma Mensal, que é elaborada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E é um dado importante, né, para se ver como é que está indo a economia brasileira, porque um dos pilares, um dos tripés macroeconômicos, né, que é a política fiscal do governo, né, tem que ser cuidada com essas metas, né? O governo tem meta de 159 bilhões de déficit primário para esse ano de 2018, mas se tem essa perspectiva de ter um déficit menor, então pode dar aí um alento melhor, né, para a questão fiscal brasileira, né, a política fiscal brasileira, que se faz um esforço aí para se manter ela equilibrada, apesar de, claro, ser um número bastante alto. E ontem a gente teve a decisão da taxa básica de juros, né, a taxa Selic, feita pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu por interromper um ciclo de queda na taxa de juros, e ela não foi assim tão bem recebida entre as principais entidades empresariais da indústria brasileira. A taxa então foi mantida em 6,5% ao ano, depois de um ciclo de 12 quedas consecutivas. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, avaliou que a medida não foi acertada e diz que,
porque a inflação continua em queda e as projeções estão abaixo do centro da meta estabelecida. Também a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diz que o Banco Central joga contra o Brasil ao manter a Selic em 6,5%. E a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, diz que a decisão do Copom reflete as preocupações do Banco Central com os possíveis impactos da desvalorização do real frente ao dólar, que é o assunto que a gente vai falar agora. O dólar hoje fechou em R$ 3,70, R$ 3,7012 na venda. Registrou ganhos de 0,62% nesta quinta-feira. Mas o que chamou a atenção foi a Bolsa Brasileira, né? O índice Bovespa teve queda de 3,37% hoje, aos 83.621 pontos. Foi o pior pregão desde o dia 18 de maio de 2017, quando aconteceu o chamado Joesley Day, quando o índice, naquela ocasião, afundou 8,8%. Então, hoje teve aí essa queda expressiva na Bolsa de Valores, né, que só é menor do que aquele dia 18 de maio de 2017. Fechou, então, com forte queda de 3,37% a Bolsa de Valores hoje. Vamos agora falar de clima? Vamos ver então como é que fica o clima para começar na região sul do Brasil, para amanhã, sexta-feira, dia 18 de maio. A gente vê ali que praticamente em toda a região sul, né, tem previsão de instabilidade, com um volume maior de chuvas pegando a região norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Então, a previsão do tempo diz assim: frente fria deixa o dia chuvoso no noroeste do Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina. O centro-leste do Rio Grande do Sul, demais áreas de Santa Catarina e sul e oeste do Paraná tem chuva ainda pela manhã. As outras áreas do Paraná têm chuva a partir da tarde e a temperatura diminui. Agora, a previsão do tempo para a região centro-oeste. Região centro-oeste, a gente vê uma instabilidade mais para a região oeste ali, né? E para a região leste, nordeste melhor, sol, né? E na região mais sudeste, possibilidade de sol com algumas nuvens e um pouquinho de chuva. Então, a previsão diz assim: frente fria provoca chuva ainda pela manhã no sul do Mato Grosso do Sul. A temperatura diminui. Tem previsão de tempo seco no nordeste de Mato Grosso do Sul, no leste do Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas do centro-oeste do Brasil. Olha, mais especificamente no Rio Grande do Sul, em alguns pontos de Santa Catarina também, existe uma previsão de uma queda de temperaturas e também tempo bastante instável. E a gente tem uma análise do observador meteorológico Ivegdonei Sampaio, que vai falar para a gente o que pode acontecer com essa previsão de muitas chuvas e também a previsão para o fim de semana, que vão diminuir as temperaturas. Vamos assistir? Devido à entrada aí de uma área de estabilidade na sexta-feira aqui em nossa região, essas condições meteorológicas aí favorecem aí a pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas e rajadas de vento de fracos a moderados. Essa estabilidade ela só começa a perder força a partir de sábado, quando as temperaturas entram em ligeiro declínio à noite. No domingo, devido à entrada aí de um ar seco e frio, as temperaturas mínimas devem ficar pela manhã em torno de 5, 6 graus e a máxima entre 14 e 15 graus. Na segunda-feira, essa massa de ar frio ela continua atuando em nossa região e a mínima deve ser a mesma de domingo, mas com a temperatura em ligeira elevação à tarde. É bom lembrar que para se ter formação de geada, precisa ter ausência de vento e ausência de nuvens, e a temperatura mínima deve ficar abaixo dos 5 graus. Muito bem, obrigado então ao Ivegdonei Sampaio, que trouxe essas considerações para a gente sobre essa possibilidade, né, do clima no Rio Grande do Sul, também algumas partes de Santa Catarina para este final de semana. Vamos agora às cotações?
Começando então com as cotações, farelo de soja em Ponta Grossa, cotação de hoje, quinta, 17 de maio, R$ 1.500 em Ponta Grossa o farelo de soja. Em Paranaguá, R$ 1.520. Soja em Passo Fundo, saca 60 quilos, R$ 81,50. Em Paranaguá, R$ 85. Em Rio Grande, R$ 85,50. Em Rondonópolis, R$ 76. O milho em Passo Fundo, R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 42. Em Rondonópolis, R$ 29. Agora o trigo em Santa Rosa, R$ 800 a tonelada, Dourados R$ 810, em Cascavel R$ 950 e em Carazinho R$ 800. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 17 de maio. Amanhã, sexta, estaremos de volta às 18 horas, trazendo as informações do dia do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo e as cotações. Obrigado por ter assistido. Te convido a sempre assistir de segunda a sexta-feira o Destaque Rural Notícias. Se não conseguir assistir ao vivo, pode acompanhar nas redes sociais o programa que fica gravado. Muito obrigado e até amanhã.